Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Mínima Ideia. Meu nome é Ítalo. Normalmente os mocinhos do filme, no final ali, depois da batalha final, depois de rolar todo aquele caos, toda aquela guerra, eles saem como heróis no final do filme. Eles viram meio que um símbolo para a nação. Eles viram heróis por terem salvado a pátria. É muito difícil você ver um herói no final saindo como vilão, saindo como errado na história. Sendo que não, eles são ali um símbolo para a nação. Eles são o herói da pátria. Será que não? E eu ainda não sei como é que vai ser o título desse vídeo aqui, tá? Porque eu ainda não decidi achar uma forma ideal. Porque basicamente eu já tô pra falar sobre 5 mocinhos, ou protagonistas, ou heróis, ou do bem, que terminaram do mal por fazerem o certo. Mas eu tenho certeza que o título do vídeo não é nenhum desse aí que eu falei. Errou. Mas assim, uma coisa é certa. Se você der o like nesse vídeo, você não termina como vilão. Você termina como um herói. Pelo menos o meu herói você vai ser. Tá? Pega a sua pipoca, apague a luz do seu quarto e puxa a vida. Nosso primeiro vilão maléfico é nosso querido Harry Potter, que por diversas vezes na sua vida teve que tomar decisões muito difíceis para fazer o certo. Teve que tomar decisões absurdas para ser não para ser um herói, mas para fazer o bem, para salvar pessoas, para fazer o certo. Mesmo que isso custasse sua reputação, tudo, poderia custar tudo para ele, mas ele sempre queria estar fazendo o certo. Cara, você é foda! A verdade é que o Harry nunca quis isso. Ele nunca quis ser um herói, ele nunca quis essa fama. Por ele trocava isso pra ter a família dele com ele, pra ele ter crescido numa vida saudável, pra ele ser feliz. Mas infelizmente ele não foi. Infelizmente ele cresceu como herói. Sim, infelizmente o Harry cresceu como um menino que sobreviveu. E por certos momentos ele teve decisões difíceis, mas nenhuma decisão foi tão difícil como o que acontece com ele lá em Cálice de Fogo. Isso porque o Harry presencia a morte do amigo dele, Cedrico Diggory, na frente dele pela mão do Pedro Pettigrew. E ali ele descobre o ressurgimento do Lorde das Trevas, do Voldemort. Ele volta com a informação assim que abalaria o mundo bruxo, porque querendo ou não, o Voldemort é uma pessoa que todos tinham medo. Ele era um agente do caos. Então ele sabia que se ele voltasse com a informação de que o Voldemort tinha ressurgido, que ele estava de volta, ele sabia que ele ia causar um caos no mundo bruxo. E isso lá traria muito ódio acima dele. Mas ele não teve medo. Ele chegou e falou: ó, o Lorde das Trevas está de volta. He's back! He's back! Voldemort's back! E um ano depois, ele basicamente virou o inimigo número 1 do mundo bruxo, tá? E isso prosseguiu por mais alguns anos. Isso porque o Ministério se voltou contra ele, porque achava que o Harry estava querendo causar um caos no Ministério, ele junto ao Dumbledore. O sistema é foda. Mesmo com tudo isso, mesmo com todo mundo massacrando o Harry, chamando ele de mentiroso, ele teve que ver pessoas morrerem. Ele viu pessoas ao lado dele que morreram por negligência do Ministério. Mesmo assim, ele se manteve firme, ele nunca teve medo de falar a verdade. E meio que eu posso dizer que o Harry se tornou um vilão por fazer o certo. Eu tenho certeza que você deve ter pelo menos um amigo bom. Mas às vezes você talvez nem perceba o real valor que esse amigo tem. Mas sabe quem é que percebeu isso? Nosso querido Steve Rogers, que viveu ali na época da Segunda Guerra Mundial e ele tinha seu melhor amigo Buck Barnes. E bom, ele vê seu amigo morrer, eu acho que muita gente já presenciou isso, mas o que acontece é que o Steve tem toda aquela parada com o soro, ele é congelado. Anos depois, assim, 80 anos depois, ele volta lá de novo e ele tem a oportunidade de reencontrar seu amigo Buck. Não da forma como ele queria, porque o Buck tinha se tornado um assassino. E não porque o Buck queria, o Buck tinha a mente dele controlada pela Hydra. Quando ele reencontra o Buck, ele entende realmente o valor que tinha aquela amizade. Aquilo valia mais do que reputação, do que ser um super-herói, do que qualquer coisa. O amigo dele valia mais que tudo isso. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E bom, o fato de o Buck ser um assassino já começa dando problema por aí, né? Basicamente ele tinha matado o rei lá de T'Chaka. Teoricamente ele tinha matado o rei T'Chaka, então o governo todo mundo tava contra ele. Depois o Tony ele descobre que ele que tinha matado os pais do Tony, então assim, o Steve tava num dilema grande. Se ele ficasse ao lado do Buck e fosse contra o governo, contra todo mundo, ele seria um criminoso. Ele sairia como um vilão na história. O mundo que via ele como um herói, começaria a ver ele como vilão, porque era isso que a mídia iria repercutir sobre ele, que o Steve Rogers era um traidor da pátria. E o que foi que ele fez? Basicamente, ele sabendo que o amigo dele era inocente, ele sabendo que o amigo dele estava tendo a mente controlada, falou: não me importo, todo lado do meu parceiro Buck, não abro mão disso, e virou um inimigo. Basicamente, até os acontecimentos de Guerra Infinita e Ultimato, o Steve foi visto lá nos Estados Unidos como um vilão, como um inimigo, um traidor da pátria. Eu já dei 1001 motivos aqui no canal para Batman o Cavaleiro das Trevas ser o melhor filme de herói já feito. Quer mais um motivo? Vou dar mais um. Agora são 1002, porque no final, nosso querido Batman ainda se torna um vilão por fazer o certo. Porque assim, quando a gente fala de Batman, a gente sempre lembra do Nolan dirigindo, a gente sempre lembra da qualidade da ação, a gente sempre lembra do Heath Ledger como Coringa, mas a gente esquece do Christian Bale
como Batman. Porque sim, ele é um ótimo Batman e pra mim até então o melhor Batman. É bizarro pensar que tem alguns fãs que odeiam o Christian Bale como Batman. Eu não odeio, eu acho que ele é um Batman que teve uma ótima construção de história. Ele é um personagem muito bem desenvolvido, tem motivações boas. E o que sabemos aqui é que o Bruce Wayne sempre desejou manter Gotham segura, independentemente do que ele tivesse que fazer. O que ele queria era somente livrar Gotham da corrupção, da criminalidade e tornar ela uma cidade boa para os moradores. E lá no segundo filme a gente vê que nosso querido Harvey Dent era o cara que estava à frente de todos os processos contra a corrupção de Gotham. Ele virou um símbolo para a nação por ser o cara que combatia a corrupção. E isso fica muito claro. A prova de que eu tô falando de que o Bruce Wayne só queria o bem de Gotham fica muito claro, porque o Coringa transforma o Harvey Dent no sádico. Ele mata lá a meninazinha que o Bruce Wayne era apaixonado, que agora eu esqueci o nome, mas que ela também tinha uma relação com o Harvey Dent. Isso meio que deixa o Harvey Dent louco, maluco, perturbado. Ele se torna um sádico e começa a querer fazer um mal. E um desses maus que ele quer fazer é matar a família do Jim Gordon. Ele iria matar o filho do Jim Gordon. E quem chega lá para salvar o dia é o Batman, que mata o Harvey Dent e salva a família do Jim Gordon. E o Jim Gordon, promotor, um dos principais nomes da segurança de Gotham, poderia só dizer assim: ó galera, na verdade quem queria matar foi o Harvey Dent, ele não era um herói, ele era um vilão, o herói verdadeiro era o Batman. E é aí que o Batman toma uma decisão extremamente difícil, que é a de falar o seguinte: não fale pra Gotham que foi eu que matei ele, que foi ele que fez o mal. Fale que foi eu que fiz o mal e ele na verdade tentou salvar, ele tentou me matar, ele tentou fazer o certo e eu que tentei fazer o errado. O Jim até contesta isso, mas no caso não adiantou muito, porque o Batman tinha batido o pé, era isso que ele queria. Ele falava que se dissesse que o Harvey tinha se corrompido, o maior símbolo de combate à corrupção naquela cidade de Gotham havia sido corrompido, a esperança de Gotham morreria, e ele não queria que isso acontecesse. Então ele sai como vilão na história, ele fez o certo, mas saiu como vilão. Gotham passou a odiar o Batman, enquanto o Harvey Dent, que fez o errado, ganhou feriado, ganhou homenagem, ganhou estátua. O cara virou um herói pra Gotham, mesmo fazendo o errado. E o nosso querido herói, por fazer o certo, virou um vilão. E pra cena fechar, com chave de ouro, ele ainda manda aquela frase: You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Carry on my way. Em 2021, a Netflix chegou com um projeto bem diferente. Ele ia querer fazer meio que uma saga que seria lançada no estilo meio série, com uma experiência nova, bem diferente, mas que foi a saga Rua do Medo. E você até deve estar se perguntando o que é que tem a ver Rua do Medo com a lista. Tem muito a ver, galera, porque eu tô falando de heróis, pessoas que fizeram o certo, que depois se tornaram vilão por fazer o certo, mas que não abriram mão de fazer o certo. Quem é que fez isso em Rua do Medo? Vou dar 10 segundos pra você pensar, vai, pensa aí. Bom, a Sarah Fierce, sim, ela fez o certo e se tornou um vilã. Porque a gente vê lá que tem a comunidade lá de Union, né, a vila de Union, que depois começa a rolar problemas, começa a rolar uma maldição, e muita gente já odiava a Sarah por ela ser como é, por ela ser lésbica. Então ela meio que já era o centro da atenção por tudo que era de ruim, o pessoal achava que era ela. Inclusive ela seria queimada, ela junto com o amor dela lá, que era a filha do pastor, seria queimado. O pessoal já tinha batido o martelo de que ela era uma bruxa. E na verdade, quem era o maldoso de toda essa história era o Goodman lá, o carazinho que todo mundo achava que era do bem, que era um cara de boa. Ele fez um pacto com o demônio pra a terra lá que ele tava morando dar tudo certo e Union virar uma desgraça. Enquanto toda essa tinha sido da Sarah, na verdade tinha sido ele. Isso em 1666. Naquela época, jamais alguém acreditaria na palavra de uma mulher contra um homem bem quisto na sociedade. Então assim, ela sabia que não adiantava ela tentar falar essa história, todo mundo ia dizer que era coisa de maluco, então o pessoal já tinha batido o martelo. Ela e a meninazinha lá ia morrer. O que é que ela faz? Ela diz que manipulou a menina, que na verdade foi só ela que fez o pacto. Ela assume, ela que fez o pacto, ela que fez toda aquela maldição, foi tudo culpa dela. Ela faz isso exatamente pra sair como uma vilã da história, pra fazer o certo, mas ela disse que um dia a verdade apareceria. Mais de 300 anos depois apareceu a verdade, né? Valeu a pena, né? Mas pelo menos as pessoas perceberam que a Sarah não era uma vilã, e sim uma heroína. Se tem um cara que gosta de sofrer, é um cara chamado Peter Parker, que mesmo quando ele quer fazer algo bem pra alguém, cara, não tem jeito. Algo ruim vai acontecer com ele. Quando ele faz o bem, em vez de o bem voltar pra ele, não, voltar algo ruim pra cima dele. É o karma do Peter, é um negócio que ninguém explica. Isso fica bem claro nos filmes Homem-Aranha Longe de Casa e no filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Porque é o seguinte, lá em Homem-Aranha Longe de Casa, quem faz todos os ataques com drones, lá aquelas paradas, é o Mistério, que começa a atacar as cidades, lá Londres, ataca Veneza, ataca algumas cidades. E no final, só quem descobre que ele era o cara malvado era o Peter, mas alguma galerinha ali também descobre, ali o pessoal da turma dele, tipo a MJ, e o Ned e mais alguma galera. Mas o Mistério era inteligente e quando ele acaba morrendo pelo próprio drone que era dele e ele acaba se matando,
Ele consegue gravar um vídeo antes pra culpar o Peter, a equipe dele lá faz a edição, lança pro jornal lá que é o Diabo Homem-Aranha, que era o jornal do Clarim Diário, lá do Jonah Jameson, e consegue tirar o Peter como vilão. E isso a gente já vê nos Homem-Aranha sem volta pra casa. E bom, mesmo o Peter tentando fazer o certo já naquele filme Longe de Casa, ele saiu como vilão. E pra cidade de Nova York, pro mundo, o Homem-Aranha era um inimigo, ele era um cara mau, ele era um cara ruim, ele era um vilão. Até que ele teve que mais uma vez, dessa vez não teve volta, ele teve que pedir pro Doutor Estranho apagar a memória de todos que sabiam que ele era o Homem-Aranha, todos que tinham lembranças do Homem-Aranha sendo ele. Então o Doutor Estranho apagou tudo, inclusive do próprio Doutor Estranho. O Peter teve que fazer o certo, ele teve que abrir mão de tudo pra fazer o certo. Ele se tornou um vilão, mas ele mesmo assim quis fazer o certo, quis se manter bem consigo mesmo, que dormir com a consciência tranquila. E agora ninguém sabe que ele é o Homem-Aranha, mas se soubesse, saberiam que ele era um vilão, tratariam ele como um cara ruim. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta e compartilha, você me ajuda demais. Também me siga nas redes sociais, siga as redes sociais do canal. Então é isso, valeu e falou!